Meleca do nariz. Olá, meu nome é Jonathan, estou gravando esse vídeo num dia que está muito calor. Isso aqui é água, não suor, e banho para fazer esse vídeo, mas eu já tô suando. E bom, isso já é problemático já por si só. Mas o que é mais problemático para mim durante esse vídeo vai ser tentar explicar esse negócio de origem da filosofia. Por quê? O livro ele me aponta alguns caminhos para eu percorrer para explicar para os alunos o que eles devem aprender. Ok, é só que o livro tá errado. Ah, mas aí você tá aqui para criticar o livro didático de filosofia desse... Não, eu acho que no fim das contas no ensino médio você tem que ser apresentado para o pensamento tradicional da filosofia. Ok, está certo, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque tá cheio de vídeo no YouTube falando disso. Ah, a passagem do mito para a filosofia, olha como é que os antigos pensavam, olha como é que a mitologia vai sendo dissolvida. Com toda sinceridade, eu já tenho alguns vídeos falando sobre isso e já tô saco cheio de falar sobre isso de forma crítica. Então eu vou falar de uma forma mais ou menos tradicional, trazendo algumas coisas que provavelmente em outros vídeos não estaria, mas fique sabendo que eu não tô feliz nessa aula aqui não. Fica ligado. O sol tá invadindo meu quarto e eu moro tipo num porão. Como é que o sol entrou aqui? Vou começar falando sobre a questão do mito. Você vai pesquisar a história da Grécia, vai lá, Grécia, história da Grécia. Quais são os primeiros registros da Grécia? Quase todos os registros eles estão envolvidos com uma coisa chamada religião. Toda religião ela está envolvida com uma coisa que dentro do vocabulário grego se chamava mito. Vou colocar a palavrinha grega aqui, ó, mito. Mito, em grego, significa discurso, narrativa, pregação, história. História também pode ser dito. Mito tem a ver com aquilo que se pronuncia. Eu pronuncio e aí eu estou mitologizando, sei lá. Como esse não é o foco do livro, então eu não preciso ficar perdendo muito tempo aqui. O ponto é que, hoje em dia, eu vou enfatizar isso para que você entenda o que está de errado nessa argumentação. Hoje em dia, mito é visto como exagero. É uma história que você exagera. Ela pode ser verdade, mas ela tem alguns exageros ali. As fábulas que são associadas com mitologia são histórias que estão falando alguma coisa de verdade, mas que elas se utilizam de alguns elementos muito mais líricos, alguns elementos mais fantasiosos e imaginativos. Isso é um tanto desrespeitoso, pelo amor de Deus, é a religião de outras pessoas. A gente tá falando da religião de outras pessoas. E essa religião ainda existe, a religião grega ainda existe. Ainda tem pessoa que cultua Zeus e Afrodite e Hera e outras coisas. Mas enfim, vamos continuar aqui. A mitologia grega ela é usada justamente para explicar algumas coisas que as pessoas não conseguem. Obviamente, você usa as figuras, digamos assim, para personificar coisas que você não entende. Só que essa personificação de coisas que você não entende, como por exemplo o raio caindo e você falando que isso é uma mensagem de Zeus, ou então, sei lá, alguém se apaixonando por alguém e você falando do feitiço de Afrodite, essas coisas são formas de você explicar o mundo com um outro tipo de narrativa. Quando a filosofia surge, e ela surge não substituindo o mito, mas incorporando o mito em sua constituição, tanto é que em toda a filosofia, desde os pré-socráticos até os modernos, o que você tem muito são pessoas usando de narrativas mitológicas para explicar os seus conceitos abstratos. E, bom, eu posso explicar isso com um pouco mais de propriedade usando dois filósofos pré-socráticos. O que é a filosofia pré-socrática para a gente não ficar perdido? Primeiro, é uma filosofia que aparece no século IV a.C. Fala pré-socráticos porque eles vieram antes de Sócrates. Dentro da história da Grécia, existe um ponto que é marcante, que nós falamos que esse, de fato, é o início da filosofia. É a escrita mais sistematizada, não mais usada como forma de registrar leis, como forma de registrar história, mas uma escrita que você progride o seu pensamento. Principalmente essa filosofia que nasce na Europa, que nasce na Grécia, nesse contexto, ela é uma filosofia que surge a partir da escrita. Os filósofos nós lemos, nós não vemos vídeos ou ouvimos a tradição oral dos filósofos, não, nós lemos ele. Segunda coisa, dentro dos pré-socráticos, nenhum se chamava filósofo. Terceira coisa, a filosofia pré-socrática ela é caracterizada justamente por conta dessa origem da escrita, porque o primeiro filósofo chamado Tales de Mileto, ele tem alguns registros não próprios, mas outras pessoas registraram alguns pensamentos dele. Os pré-socráticos eles eram divididos em dois grandes grupos, os pluralistas e os monistas. Os monistas, eles são um grupo de pessoas que acredita que a arqué, que é a origem de todas as coisas, que o ponto inicial, que o princípio, ele é regulado por uma coisa. Tales de Mileto acredita que a água é o responsável pela origem da vida e talvez a origem de toda a organização cósmica. O segundo grupo, que são os pluralistas, são pessoas que acreditam que a origem é variada. Por exemplo, Empédocles, que é alguém que meio que cruza todos os quatro elementos, a água, ar, fogo, terra, avatar, e todos esses princípios e todas essas arqués, elas são físicas, são physis.
E o que é esse princípio físico? Isso significa que a natureza ela não precisa de elementos exteriores para explicá-la. Você consegue, observando ela, tirar conclusões dela mesma. A natureza é uma coisa que se autossustenta eternamente, entende? O biólogo ele não precisa apelar para uma divindade para entender qual é o funcionamento da flor, porque existe um princípio de autossustentabilidade na vida daquela planta. Esse princípio de autossustentabilidade é o que nós chamamos, na filosofia pré-socrática, de physis. Para que eu encerre esse vídeo e você fique pensando assim, bom, agora eu aprendi alguma coisa sobre filosofia, vamos falar de dois filósofos interessantes, Heráclito e Parmênides. De novo eu vou brigar com o livro. Por quê? A gente aprende que Heráclito é aquele cara que fala tudo flui, eternamente, continuamente, descontroladamente. As coisas são em eterno fluxo. Um homem não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque depois que ele se banha, ele não é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo. Porque no fim das contas a vida é um fluxo eterno. E aí, quando nós vamos ver Parmênides, o Parmênides é aquele cara que fala de coisas imóveis. A vida não é fluxo, na verdade a gente só consegue estudar a vida justamente porque existem padrões que nós podemos delimitar através da lógica do ser e do não ser. Aí, de repente, o professor vai e faz aquela intriga assim, será que no fim das contas quem é que está certo? Heráclito ou Parmênides? Aí fica um bando de gente falando, não, é Heráclito, não, é Parmênides. Aí depois, no final, tem sempre alguém que tenta racionalizar as coisas, balancear e fala, não, na verdade é os dois, né? Porque existem coisas que são imóveis e existem coisas que fluem. Ah, que bobagem! Sério, cara? Tipo, mais de 2000 anos de pensamento, as pessoas ainda estão paradas em uma discussão que não leva a lugar nenhum. Sabe, Heráclito, ele é um pouco mais inteligente do que isso. É por isso que ele é um filósofo. Parmênides também, ele não é estudado até hoje por conta da sua tese imobilista. Olha aí, ó, até chutei aqui o negócio. Calma aí. Vou tentar explicar um pouco a questão de Heráclito e Parmênides e depois tentar juntar os dois e ver como é que eles são um pouco melhores do que essa bobagem que fala, não, tudo flui, não, as coisas são paradas, não, é um pouco de um e de outro. Heráclito, ele é interessante porque desde a antiguidade ele é conhecido como o obscuro, porque ele só escrevia em fragmentos, escrevia em aforismos. Significa que ele escrevia como se ele estivesse no Twitter. Então ele fez o livro dele em forma de tweets e aí ele colocou num templo de uma deusa. E aí ele foi embora. Ele falou, bem, quem quiser me entender que lê esse livro. Heráclito não era um cara muito simpático. Na verdade, os escritos dele mostram que ele é um cara extremamente impetuoso. Ele era um cara bem bravo, assim. E achava que os outros eram muito burros. Uma das teses principais dele é que todas as coisas se originam de uma coisa chamada fogo. O fogo é arqué. A segunda coisa que é muito importante dentro dos escritos dele é o fato dele priorizar a questão do fluxo. Ele é um observador da natureza. Ele é um cara que vive numa chácara e ele fica olhando a chácara acontecendo, sabe? O boi pastando, o inseto voando, a cobra comendo, a onça gemendo, o fio correndo. Ele é o cara que se entretém com a natureza. E ele percebe que na natureza as coisas estão em fluxo constante. A vida, em especial, é um fluxo constante. Existe um princípio de desorganização no nosso corpo, nós estamos, digamos assim, nos desintegrando, e a vida, ela tenta nos integrar de novo. A vida é um constante organizar. Por exemplo, o meu quarto aqui, ele tá morto, porque ele tá desorganizado. Quando eu der vida a ele, quando eu colocar energia nisso aqui, esse fluxo da desorganização ele vai mudar temporariamente, porque o fluxo vai permanecer e ele vai ficar bagunçado outra vez e eu vou ter que arrumar outra vez. Ele é constante, ele é contínuo, ele tem a ver com a vida, mas ele tem um princípio chamado logos. Esse princípio garante um padrão, ou seja, não é que tudo é fluxo porque tudo muda constantemente e desordenadamente. É fluxo, mas existe uma ordem nesse fluxo. Quando você planta uma goiabeira, digamos assim, eu não acho que você espere que isso dê maçãs. E Heráclito também não esperava isso. Não é como se tudo fosse fluxo ao ponto de que você não conseguisse estudar nada. Porque o que o cientista faz? O que o biólogo faz? Ele observa a natureza, ele faz testes na natureza para ele perceber qual é o padrão daquele fluxo. Existe um fluxo que não pode ser previsto, não matematicamente, não como na física ou química, mas que você precisa ficar em constante observação para entender os comportamentos da natureza. É isso que o biólogo faz, ele observa. E essa observação leva ele a fazer testes. E esses testes levam ele a fazer hipóteses, a criar hipóteses. E essas hipóteses elas podem ser negadas ou afirmadas a partir do fluxo da vida. Olha aí, olha aí.
Não é que tudo flui de uma forma desordenada e que no fim das contas todas as coisas são fluxo. Não, meu amigo. É que existe de fato um princípio e esse princípio está muito ligado à forma como nós fazemos ciência hoje. Segundo o filósofo Parmênides, ele era um cara na antiguidade conhecido como um poeta. E ele é muito mais acessível do que Heráclito. Da história dele que sobrou para nós estudarmos em filosofia, são fragmentos muito contextualizados. Em outras palavras, você consegue ler tranquilamente porque existe um contexto e existe um texto ali para você ler. E a grande tese de Parmênides envolve o ser e o não ser. Aqui é que a coisa fica um pouco mais arrochada. Parmênides, ele tem de fato uma tese que envolve a imobilidade. Só que ele não está falando que tudo está parado. Esse não é o ponto de Parmênides. O poema de Parmênides é um carinha que tá andando na vida e de repente duas deusas aparecem, arrebatam ele e ele vai parar no portão das verdades. Ele vai entrar pelo caminho do mito. Qual é o ponto de Parmênides? Parmênides ele está lutando contra um relativismo que está dentro da Grécia. Talvez você tenha estudado na escola a história da Grécia, você sabe que os gregos eles tinham uma certa mania de ter diálogos, né? De ter debates sérios, assim, em praça pública. Principalmente quando a gente estuda Sócrates, isso fica muito claro, né? Parmênides ele consegue perceber que os diálogos eles são relativos. Você pode defender qualquer ponto e você pode ganhar na argumentação tendo argumentos consistentes. Eles não precisam necessariamente a condizer com a realidade. É como se você estivesse lidando com políticos. Os políticos que ganham no debate, digamos assim, eles não necessariamente precisam fazer alguma coisa depois, eles só precisam ganhar no debate. E aí, de uma forma talvez intencional, Parmênides ele escreve um poema. Poemas na Grécia Antiga eram vistos como mensagens dos próprios deuses. Ele está basicamente profetizando. Parmênides está postulando uma verdade. Dentro da profecia dele, existem duas coisas que ele determina. Ele fala, olha, o não ser não é. E não deve ser trilhado por mortais. E o ser é. E ele é o caminho guiado e preparado para todos os seres humanos. O que é o ser? O ser é como se fosse o conjunto de todas as coisas reais. O que é o não ser? É um conjunto vazio. O fato de uma coisa ser real ou não, isso é um pouco complicado de determinar. Porque existência, por exemplo, não está atrelado à vida, ou seja, objetos não são vivos, mas eles existem. A existência não está atrelado à desintegração. E você morre e você solta seus pozinhos, digamos assim, e os átomos vão se desprendendo de você, e no fim das contas a sua matéria orgânica permanece na Terra, de alguma forma. Né? Então, a partir do momento que você existe, você não deixa de existir nunca, você participa desse ser para sempre. O não ser, ele é aquilo que não existe de jeito nenhum. O não ser não é. Contradições lógicas são isso. Por exemplo, quando a gente fala de um círculo quadrado, a gente está falando de algo que não tem imagem nem correspondente no mundo. Não existe imaginação para isso. Não tem como imaginar um círculo quadrado, porque um círculo quadrado não é um círculo com quinas. E também não é um quadrado arredondado. É um círculo quadrado. Um círculo, por definição, é algo sem ângulos, com nenhum ângulo, 0 ângulos, e o quadrado tem 4 ângulos. O quadrado tem 4 lados iguais e o círculo não tem lado nenhum. Entende? Como é que você pode imaginar um círculo quadrado? Não imagina, porque contradições são vazios ontológicos, são não ser. O não ser não é, e o ser é. E como é que isso combate o relativismo? Bem, se você entra em uma discussão, você precisa pensar que o ser é. Então, o ser sendo, ele garante verdade, ele garante padrão de verdade, ele garante correspondência com o mundo. Por isso, quando um cientista ele vai pesquisar, ele vai levantar uma hipótese, vamos voltar ao exemplo do biólogo que vai estudar a planta. Ele precisa levantar uma hipótese em relação à planta para investigar nela, né? Digamos que é a planta que vai curar o coronavírus. Tem propriedades que, quando bem utilizadas, pode, dentro do fluxo da vida, se tornar um remédio para o coronavírus. Antes dele levantar uma hipótese, ele precisa ter em mente uma crença antiga, a crença do ser e do não ser. Porque quando você fala que o ser é, você está garantindo que existe um princípio verdadeiro que você pode investigar. Porque se a planta está dentro desse conjunto de coisas reais que eu participo também, então eu posso estudá-la, eu consigo entendê-la. Ele passa pelo meu entendimento. Quando está dentro de um conjunto de coisas que não são reais, que não existem, que participam do não ser, eu não consigo nem pensar sobre. Eu não consigo pensar num círculo quadrado. Eu não posso levantar hipóteses sobre o círculo quadrado porque ele não faz sentido. Mas eu posso levantar hipóteses sobre uma planta, digamos assim, porque dentro dessa hipótese existe uma crença de que eu posso conhecer o que tem dentro dessa planta. Que mesmo que seja um elemento novo, eu posso comparar com as outras coisas que existem. Difícil de entender. Eu sei que isso é difícil de entender porque é demais abstrato.
Mas faz sentido. Porque quando ele garante que o ser é, ele está garantindo um postulado da verdade. O problema é que quando ele fala que o não ser não é, ele está meio que tirando o postulado da mentira. Se o não ser não é e o ser é, a verdade ela é garantida, mas a falsidade ela é impossível. Porque falsidades não têm correspondentes no mundo. Eles não podem ser analisados. Parmênides ele meio que abre caminho para uma coisa chamada sofistas. Eu tenho um texto no blog, vai estar linkado aqui na descrição. Muito obrigado pela sua atenção. O que é filosofia?